Eu vou agradecer a participação de todos aqui conosco, né? Então, eu sou o Thiago Santana. Então, para quem não me conhece, eu sou gerente da área de cloud aqui na SoftwareOne. Eu já estou há um bom tempo aqui, mas quando eu falo efetivamente na área de tecnologia, eu já trabalho há 16 anos, né? Então tenho uma formação técnica e aí eu fui fazendo a minha transformação para a linha de negócio, principalmente falando aqui de cloud, né? E transformação digital, que é o nosso tema, né? Então hoje o grande objetivo é a gente falar primeiro como é que vocês que já são clientes de Office 365 ou que porventura estejam avaliando ir para uma solução em nuvem, olhar para a produtividade, como melhorar o dia a dia dos seus usuários, seus clientes internos. O grande objetivo hoje é falar um pouquinho dessa jornada, um pouquinho dessa transição. Acho que todo mundo está passando por isso dentro das empresas e até como carreira. Então, a gente quer falar também um pouco sobre a visão de carreira aí com as novas profissões e o que a gente tem visto aí no mercado. Então, compartilhar um pouco da minha experiência. Hoje com foco maior aqui falando em Office 365, mas de toda forma a gente tem um portfólio muito mais cross, né? A gente consegue aprofundar e apoiá-los também em discussões de outros tipos de nuvem, em cenários de negócios. Então, para quem já conhece a SoftwareOne, efetivamente a gente está na nossa transição aqui também de transformação digital, né? E a gente quer compartilhar um pouco da experiência com vocês. Né? Hoje a gente é uma empresa suíça, a gente está em praticamente todo mundo, todos os principais mercados aqui. E a gente tem o grande desafio de como escalar e como transformar de uma forma ampla e, obviamente, tendo a presença e característica em várias culturas aí. Né? Então, caso vocês tenham dúvidas também sobre transformação digital, ou falando de nuvem de uma forma geral, até portfólio de software e consultoria, a Software não pode ajudá-los. E tanto o meu contato aqui já na primeira página, quanto depois as perguntas, fiquem totalmente à vontade para entrar em contato conosco. Bom, começando falando um pouco da parte de transformação digital, eu acho que provavelmente vocês estejam ouvindo muito sobre isso na mídia, estejam lendo muito artigos, falando também tanto Gartner, IDC, as grandes tendências e tudo mais. Mas o que é a transformação digital, né? E o que ela vai mudar na nossa vida? Né, se a gente voltar um pouquinho no tempo aí, né, por volta aí de 1884, um pouquinho mais para frente, a gente teve a grande primeira revolução industrial, que foi lá na Inglaterra, né? Então, acho que todo mundo conhece, lembra aí da escola. Eu lembro, talvez faça um pouquinho de tempo, mas eu lembro, acho que razoavelmente bem, quando a gente fez esse primeiro estudo lá no ensino fundamental, depois principalmente no ensino médio. Né, a gente teve aquela grande mudança que foi o quê? A parte da industrialização, né? A gente ter os equipamentos movidos a vapor, a grande escala, as linhas de produção, né? E foi basicamente onde a gente teve a primeira grande virada aí do ponto de vista de escala e também de evolução, não de evolução da humanidade, mas principalmente do processo de consumo e globalização, né? Começou ali, né? Pode ter aumentado depois, mas começou ali. Depois, por volta ali de 1870, um pouquinho mais para frente, a gente começou a ter uma pulverização maior e uma penetração maior também na questão da eletricidade. Então, isso foi um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, principalmente, né, e ele perdurou dentro desse período até mais ou menos a Primeira e especialmente a Segunda Guerra Mundial. Né, as guerras, obviamente, elas sempre têm pontos muito negativos, né, algo que a gente não quer, mas em termos de tecnologia, em termos de evolução, ela também acaba fazendo algumas motivações aí, principalmente no questão de competitividade, etc. E aí nesse período a gente teve efetivamente essa evolução aqui do ponto de vista de tecnologia e também da produção em massa, né? Foi onde, se a gente olhar ali pós-plano Marshall, principalmente, a gente teve uma grande globalização ali e o começo das telecomunicações, né? Ali por volta de 1969, né, um pouco depois alguns anos depois ali que o homem chegou à Lua, a gente começou a trabalhar no modelo, principalmente de computação, né, então os primeiros grandes computadores, o ENIAC, né, para quem é da época, eu não, mas para quem for da época e estiver conectado conosco aqui, puder lembrar depois, aqueles grandes computadores, principalmente que pegavam várias salas e tal, hoje a gente tem um computador na palma da mão, por exemplo, que é efetivamente um celular ali. Né? Então, todo o poder de processamento que várias salas num espaço gigantesco hoje está muito simples, né? A gente tem em qualquer lugar, está conectado, etc. Mas aqui começou, né? A gente começou a automatizar processo, a gente começou a transformar
as fábricas, as grandes indústrias, num modelo muito mais orientado à informação, talvez, né, naquele primeiro momento, e depois indo para a próxima grande barreira ali, que eram as limitações ali, principalmente do ponto de vista físico. E agora a gente está chegando, né, a gente está nesse momento, né, até pelo menos 2018, 2020, dependendo do mercado, da revolução industrial 4.0, que a gente chama, que é o quê? A digitalização. É uma digitalização, basicamente vai ser uma mescla, ou está sendo uma mescla entre o que é físico, entre o que é digital, né, obviamente informatizado, e o que é biológico. Então, se a gente parar para pensar, né, e quem lembrar alguns exemplos práticos aqui no dia a dia, ou que estão se tornando práticos no dia a dia, a gente já tem óculos, por exemplo, de realidade aumentada. Então, né, num futuro muito próximo mesmo, a gente que talvez em pouquíssimos anos, todo mundo, né, vai ter um dispositivo. Hoje já é possível, mas a ideia é que isso também tenha mais acesso, também tenha mais tecnologia embarcada aí com o tempo, de, por exemplo, você conseguir estar na sua sala e você ver com óculos qual que é o melhor restaurante para você ir num raio de 1 quilômetro, ou assistir a televisão, mesmo sem ter uma televisão na sua casa, ou de aplicar, por exemplo, dentro da medicina, algum tipo de integração ou interação além do convencional. Então, por exemplo, fazer uma operação remota, né, fazer uma cirurgia ali remotamente, usando robôs. A gente está chegando nessa era, né, o que talvez na nossa infância aí a gente tenha visto nos Jetsons ou em outras linhas mais futuristas aí. Talvez a gente não chegue naquele nível que a gente via em qualquer lugar, mas a ideia é que a gente chegue a alguma coisa muito próxima, ter, por exemplo, leite de contato, onde a gente também já tem essa realidade aumentada, entre várias outras situações que a gente tem aqui. E aí eu quero explorar um pouquinho mais como é que vocês melhoram a produtividade da empresa olhando para essa transformação digital. Quando a gente fala aqui nas nossas ambições, né, a gente tem que olhar principalmente do ponto de vista da transformação digital, o que é importante para o negócio. Né? Então, a ideia hoje, falando da Microsoft e principalmente aqui da SoftwareOne, a gente está se transformando não num provedor só de tecnologia, mas num construtor de soluções em conjunto. E aí, se a gente começar a olhar para as demandas do dia a dia aqui, acho que o primeiro ponto é como é que se engaja melhor, né? Não sei quem, por exemplo, aqui é de uma linha de varejo, ou algum mercado que faz, por exemplo, um B2C, né? Ou seja, fala diretamente com clientes finais, consumidores finais ali na ponta. Como é que você engaja esses clientes, né? Como é que você, por exemplo, transforma uma comunicação que até então muitas vezes era um para muitos clientes, para uma coisa que pareça ser muito mais pessoal, mas que você consiga ganhar escala? Como é que você dá poder aos colaboradores? Ou seja, como é que você empodera para que por exemplo, sua pessoa de negócio tome uma decisão em tempo real, tenha a flexibilidade sem depender efetivamente das áreas de tecnologia, de uma forma rápida, simples e barata? Como é que você otimiza a operação? Então, algumas perguntas que a gente acaba fazendo aqui no nosso dia a dia, né? O que é importante? Por exemplo, você ter ali, trabalhar dentro, de novo, de uma operação ali de varejo, né? Óbvio que isso aqui aplica para todos os segmentos. Mas se a gente dá um exemplo bem prático aqui, o que é importante, por exemplo, um grande varejista? Saber o estoque versus o que ele está vendendo em tempo real, ou ficar olhando para a tecnologia, o que está rodando dentro de um data center. Óbvio, né? Ele precisa ter essa informação para saber o que mais está vendendo naquele ponto, onde ele tem que tirar foco, onde ele tem que priorizar, onde ele mais vai vender e efetivamente qual que é a logística dele para poder suportar tudo isso. Né? Então, hoje, se a gente olhar em termos de tecnologia, a gente já tem tecnologia pronta para que isso aconteça. E aí transformar, principalmente, na orientação a serviço. Né? Se a gente olhar hoje também do ponto de vista ali dos grandes mercados, ele já tem uma orientação muito mais a serviço. Né? Hoje, se a gente olhar, o Brasil está ainda nessa transição, né? A gente ainda é um país, né, uma grande parte agrícola, mas por que não alinhar a tecnologia e também transformar isso cada vez mais em orientação a serviço? Isso vai acontecer, isso é uma questão de tempo. Né? E aí, quem pode ajudar isso? Né? Quem pode ajudar nessa transição aqui conosco? Se a gente olhar do ponto de vista da própria Microsoft ou de outros players, né, que a SoftwareOne pode apoiá-los também, a gente tem 5 grandes vertentes aqui que a gente precisa olhar na nossa transformação digital. Primeiro, precisa ser móvel, né? Ou seja, a gente precisa estar conectado geralmente em todo lugar, poder tomar decisão, mesmo que eu viaje, por exemplo,
para Bangladesh e eu tenho que fazer uma aprovação, eu tenho que aprovar uma nova ideia, uma nova campanha de marketing. Eu preciso ser social, ou seja, eu preciso fazer uma transição para um modelo social, de rede social. Se a gente começar a olhar e parar para pensar, principalmente da questão das carreiras, das transformações, quem for da área de tecnologia aqui, ou quem está começando sua carreira, né, ou quem já está aqui já há bastante tempo, né, eu converso com bastante gente de vários segmentos, a parte principalmente ali metalúrgica e tudo mais, a gente está tendo uma transição, né? Existem algumas carreiras que elas não, daqui a 10, 15 anos no máximo, elas talvez não existam mais, ou elas tenham se transicionado aí para modelos diferentes, onde talvez a informação e talvez efetivamente o modelo aqui orientado a negócio seja mais relevante talvez do que um trabalho um pouco mais, digamos que mecânico, né? Então é importante a gente estar preparado para isso e modelar os nossos dados. Quando a gente fala, por exemplo, de Big Data, vocês imaginam mais ou menos quanta informação é gerada por dia na internet, né? Além dos nossos sistemas internos, né? Aquilo que é não estruturado, aquilo que vem de uma forma mais, digamos que, orgânica. Quantos vídeos são gerados no YouTube, quantos acessos a gente tem em cima do nosso produto, e muitas vezes a gente não faz a mínima ideia, né? Então, se eu sou, por exemplo, uma grande indústria aí por exemplo, de manufatura, né? Vamos pensar num segmento ligado à maquiagem, por exemplo. Para eu poder fazer uma venda melhor, eu preciso saber o perfil, né, do meu usuário. Eu preciso saber efetivamente o que faz mais sentido dentro de cada faixa etária, ou de sexo, ou até mesmo de religião, porque você vai ter algumas tendências de compra aqui, né? E quando a gente fala de marketing, é importante a gente poder sim segmentar, sim entender qual é a melhor abordagem para cada um, sim poder aprender com isso. E aí quando a gente fala de Big Data, é basicamente o quê? A gente entender e conseguir pegar primeiro informação interna não estruturada ou estruturada e cruzar com o mundo exterior. Então, saber o que na rede social é uma tendência de consumo daquele cliente, o que ele tem gasto de recurso, quanto tempo ele para analisar um tipo de informação. Porque, primeiro, não adianta você ter a solução certa ou construir a solução certa. Você tem que saber a hora certa de chegar nesse cliente na ponta ali e, obviamente, aumentar a sua receita e aumentar o seu quadro de funcionários naquilo que realmente você precisa. E aí a gente começa a embarcar outras coisas que são muito interessantes que a gente precisa pensar, né? A primeira delas é a inteligência artificial, né? A ideia não é nada aquele ligado, por exemplo, ao Exterminador do Futuro, de ter um Skynet, de ter algo nessa linha, né? Pode ser que aconteça, mas eu sinceramente não acredito muito. Mas de a gente conseguir embarcar soluções que, por exemplo, façam predições, né? Entendam, por exemplo, que eu consigo, dentro do meu perfil de venda, do meu perfil de consumo, do meu perfil de atuação, onde eu consigo, primeiro, automatizar processo, onde eu posso reduzir a minha cadeia, onde eu posso ser mais produtivo, né? Hoje, se a gente olhar o portfólio Microsoft, a gente tem uma série de soluções, por exemplo, com serviços cognitivos, que ele vai entendendo até a expressão de usuário, a forma que ele fala, quanto tempo, por exemplo, ele para numa loja e fica observando aquele determinado produto, se ele é um cara potencial a ser comprado ou não, ou comprar alguma coisa ou não. Tem um outro serviço que é muito interessante, que a gente chama de bots, né, que é a nova grande tendência aí, que já é realidade em algumas empresas, que são serviços automatizados, né, digamos que aquela evolução da famosa Aura, mas que, mesmo via chat ou via voz, você tenha um atendente computadorizado, com resposta em tempo real, onde, por exemplo, você precisa pedir um novo cartão de crédito ali, e ao invés de você falar com o atendente e tal, você vai digitar no chat, colocar suas respostas, colocar verificação de segurança, etc. E aí em poucos minutos você consegue fazer a sua análise e, por exemplo, ter um novo cartão ou, em algum caso de fraude, alguma coisa do tipo, fazer uma reclamação e ter uma tratativa ali de uma forma muito mais inteligente. Aí, por fim, a gente fala de IoT, né? O que é IoT? A famosa internet das coisas. A ideia é que, né, e a grande tendência que até os grandes institutos colocam, é que a gente tenha basicamente 80% a 90% dos dispositivos que hoje estão em nossa casa, em nossas empresas, conectados na internet de alguma forma, né? Então, se a gente parar para pensar, até aquelas pulseiras que fazem análise de saúde, quantidade de passos, elas têm algum tipo de conexão na internet e em cima disso eu posso, por exemplo, fazer uma conexão com o meu plano de saúde, entender qual que é a tendência, entender quando é que aquele paciente, por exemplo,
tem uma predisposição a ter um problema cardíaco ou ter algum outro tipo de situação ali. Além disso, tem outro exemplo prático que já está sendo executado, né, já existe em outros mercados. Por exemplo, geladeiras conectadas à internet. Então, quem, por exemplo, gosta de tomar refrigerante aqui, né, não vou dar um outro exemplo pior, mas alguém que gosta de tomar refrigerante, ele tem uma curva de consumo ali, de, por exemplo, tomar 1, 2 latinhas ou até mesmo uma garrafa PET ali por dia. E aí ele vai entendendo como é que você está utilizando, coloca no seu carrinho no supermercado e você basicamente faz a aprovação daquilo e já recebe suas compras em casa. Isso nos Estados Unidos já é uma realidade, né? E a tendência aqui no Brasil chegue muito rápido também. Aí pegando todos esses fatores, uma coisa que todo mundo tem que pensar, né? Como eu falei da questão das carreiras, né? Das novas profissões e tal. A gente tem agora, e aqui na software a gente tem bastante, a nova geração milênio chegando aí, né? Quem nasceu a partir de 95, por exemplo, essa pessoa nasceu conectada na internet, óbvio. Isso vai variar um pouquinho de região a região, mas é uma geração diferente, é uma geração orientada à tecnologia, uma geração ansiosa por natureza, que busca resultado rápido. E se hoje dentro da empresa a gente não conseguir trazer esses talentos e reter esses talentos com tecnologia, com mais produtividade, com menos perda de tempo, às vezes com várias reuniões internas ou recorrentes, esse tipo de público não consegue lidar com isso, não gosta de lidar com isso. Ele vai embora, ele vai para uma startup, ele vai para uma empresa diferente daquilo que a gente tem no convencional. A gente fez essa transição e é bem interessante, a gente consegue resultados muito rápidos quando a gente é mais produtivo, quando a gente melhora o dia a dia dele, quando a gente dá mais poder de decisão, mais importância. Então a gente tem que pensar nisso, né? Se a gente olhar, por exemplo, na década de 90, mais ou menos, até talvez 2000, a gente tinha uma profissão que, por exemplo, não sei quem passou por isso, era fazer análise de cheques. Então, o pessoal trabalhava no banco, às vezes depois do horário, digitalizava, entre aspas, ali, né, digitava os cheques que estavam ali, tiravam até fotocópia, né, para poder fazer os pagamentos. Hoje, se a gente parar para pensar e olhar o cartão de crédito, em quantos segundos a gente faz uma transação? Em quantos segundos a gente tem uma aprovação, parcelamento, etc. Aquele operador não existe mais. O que a gente tem é tecnologia e pessoas trabalhando em volta dessa tecnologia para ela ser mais segura, mais rápida, ter mais possibilidades. Agora, por exemplo, pagar via celular, com outros tipos de soluções embarcadas, né? Então a gente tem que pensar sempre nisso. E qual que é o caminho para isso, né? Se a gente parar para pensar, é a nuvem, né? Se a gente parar para olhar dentro da nossa estrutura interna, a gente vai abandonar 100% o que a gente tem, nosso data center, nossa evolução? Não. Né? A ideia é que a gente possa escalar e utilizar a nuvem. Se você acha que você não utiliza a nuvem, que isso por exemplo, é um bloqueio dentro da empresa de vocês, eu vou dar alguns exemplos depois que eu provo que não. Pelo menos 99% das empresas usam alguma coisa em nuvem. Seja, por exemplo, um Windows Update, que todo mundo que tem Windows ou plataformas Microsoft utilizam, ou outros tipos de tecnologia que muitas vezes a gente nem pensa. E se a gente não tem um padrão tecnológico definido, muitas vezes o nosso usuário na ponta tem muito recurso, traz muita tecnologia de casa, e às vezes a gente não tem esse controle. E se ele não tiver isso, muitas vezes é aquele cara que eu comentei. Ele vai acabar indo para um outro lugar que provê mais produtividade, mais tecnologia. Então é importante a gente estar sempre conectado, né? Se a gente olhar aqui em poder de escala e custo, se vocês verem essa foto, por exemplo, ele é um dos data centers da Microsoft, ele é equivalente a 11 campos de futebol. Né? O quanto será que a Microsoft, por exemplo, paga num servidor, numa operação compartilhada, assistida, obviamente com toda a parte de segurança que a gente tem aqui também. Então é importante quando a gente for pôr na ponta do lápis, entender esse modelo. Falando um pouco mais de história, é importante, né, a gente saber como a gente chegou até aqui. Né, como eu comentei, eu trabalho com nuvem desde 2009 ali, então tive esse privilégio, né, e agradeço bastante por isso, de acompanhar essa evolução, principalmente aqui do ponto de vista do Brasil, mas é importante a gente olhar, né, como a gente chegou até aqui e como as coisas são cíclicas. Né? Se a gente olhar lá na década de 70, a gente tinha os grandes mainframes, né? Então talvez algumas pessoas tenham trabalhado com mainframe. Eu trabalhei um pouquinho, talvez, mas eram grandes centros, né? O cara do data center era o cara que tinha a chave da empresa, né? Então o tal do CPD, eram grandes processamentos, você tinha um dado estruturado e não estruturado aqui também. E aí, a partir de 1980, a gente começou a trabalhar num conceito de client-servidor. Então, tinha efetivamente um servidor, obviamente, fazendo uma centralização e organização, mas você tinha um poder de processamento também
transportado para as máquinas ali, para o PC, né? Principalmente quando a gente teve a popularização dos PCs pessoais ali, né? Na redundância aqui, mas dos computadores pessoais, efetivamente. Em 1990, mais ou menos, a gente teve o boom da internet, né? Inclusive a bolha da internet também. E aí a gente começou a popularizar a conectividade, integração, interação, e aí isso viabilizou o quê? Que em 2000, por volta de 2000, a gente começasse a trabalhar também com o modelo que a gente chama de SOA, né? Que é o Software Orientado a Serviço. Então a gente pode olhar tanto os web services, os websites, os e-commerces, a toda a parte de transferência, integração, digitalização também do ponto de vista de governo. A gente começou a fazer essa evolução, né? Mantendo, obviamente, as outras cadeias, cada uma dentro da sua escala, do seu momento, etc. E aí, por volta de 2010, a gente teve uma popularização da nuvem. Não que nuvem seja algo novo, né? Como eu comentei. Mas a gente teve uma popularização do ponto de vista organizacional, onde uma pequena empresa, por exemplo, podia ter a mesma tecnologia ou a mesma possibilidade de tecnologia do que uma grande empresa que investia milhões em data center, né? Se a gente parar para pensar na solução que a gente vai comentar um pouco mais, que é o Office 365, quanto custaria, por exemplo, lá em 2008, para você ter toda uma estrutura de servidores, redundância, disaster recovery, né? Tudo isso pronto. É muito caro, era muito caro, não dava, né? Não era factível. Hoje, por exemplo, você paga por usuário, né? Você tem o poder de escala da nuvem. E eu passei particularmente por isso e foi assim, uma experiência muito interessante e eu só vejo cada vez mais as plataformas evoluírem a partir dali. Falando um pouquinho da parte de... aqui só a gente vai terminar o conceito e falar um pouco mais das soluções, mas é importante chegar até aqui com o mesmo nível de informação, né? Então, é importante a gente ter essa visão de história, né? E aí quando eu paro para pensar, né, como era antigamente, e você precisava, por exemplo, colocar um novo serviço, um novo servidor no ar, você tinha o tal do físico, né? Existe, obviamente, ainda em algumas situações, existe o ambiente compartilhado, claro, mas você fazia a compra numa máquina, às vezes demorava, né? Você tinha uma nova demanda ali, por exemplo, do time de marketing, ou do time de RH, ou até mesmo interna, e você tinha uma nova... Você precisava fazer o quê? Preciso comprar um novo servidor. Aí você mandava para abrir um processo interno, mandava para compras, até chegar o servidor, até configurar, você demorava algo de 3 a 6 meses em média, dependendo de como era a empresa. Tinha alguns um pouco mais rápidos, mas era uma média de mercado, 3 a 6 meses. Eu passei por isso, trabalhei em data center também, eu lembro como demorava. Tinha que rodar lá o tal do Smart Start, dependendo da solução, e demorava para isso acontecer, não era otimizado. Aí depois a gente começou a trabalhar no modelo virtualizado, né? Isso óbvio, existe ainda, né? A gente tem isso em alguns cenários até um pouco mais otimizado, mas já é passado. Quer dizer que você vai abandonar a sua virtualização? Quer dizer que você vai migrar tudo para uma nuvem pública? Não. Você vai trabalhar, né, na tendência aqui numa nuvem privada, talvez junto com uma nuvem pública, né, dependendo do tipo de cenário que você vai rodar ali. Mas você ganha otimização, você ganha principalmente no poder de escala, no poder de compra, na velocidade. Aí quando a gente começa a falar de nuvens públicas, a gente tem 3 vertentes. É importante todo mundo entender cada uma delas, para que a gente possa depois determinar qual que é o timeline, qual que é o roadmap para você levar as aplicações e os recursos e o que efetivamente vai rodar bem e vai ter otimização de custo, né? A gente comenta, tudo vai rodar na nuvem? Um dia sim. Tudo vai rodar na nuvem a curto prazo? Não. O que eu tenho que levar primeiro? É importante a gente fazer esse estudo. Geralmente a gente faz esse trabalho a 4 mãos para entender o que é possível, o que é legado, qual que é o melhor cenário, qual que é o melhor modelo. Quanto mais à direita, menos administração tenho, menos gestão eu necessito ter, mas em contrapartida, menos controle no detalhe eu preciso ter. Mas se a gente parar para pensar naquilo que é trivial, naquilo que é commodity, por exemplo, e-mail, por que eu preciso ter, por exemplo, acesso a storage daqui, né, o armazenamento daquele e-mail? Eu preciso saber o que o meu usuário utiliza, eu preciso conseguir exportar, fazer o arquivamento ou fazer uma auditoria, mas eu não preciso acessar, por exemplo, o sistema operacional. Então, quando eu falo, por exemplo, do IaaS, o que é o IaaS? A infraestrutura como serviço. É um aluguel de máquina, basicamente, virtual. Você vai lá, por exemplo, numa solução que a Microsoft chama de Azure, compra a máquina virtual, paga pelas horas que você utilizar, se você desligou, você não paga mais. Plataforma como serviço, né? A terceira vertente aqui, né, dentro do que é nuvem. É o que? Você tem a parte de sistema operacional pronto, o data center pronto, você vai construir a sua aplicação e rodar em cima dela. Você tem uma escala horizontal, você não faz gestão do sistema operacional, do antivírus, nada dessa camada. Quem faz aqui, no nosso caso, é a Microsoft com Azure, ou a AWS, ou outras soluções.
E software como serviço é basicamente a solução pronta. Você vai consumir, você vai parametrizar, você não vai redesenvolver em cima dela, então é importante ter isso. Você não vai acessar os servidores, você vai acessar o serviço. É um modelo muito mais de consumidor final, né? Não digo o consumidor final, o cliente na ponta, mas é uma solução que você consome. Corporativamente você consome o aplicativo ou a solução que você precisa. Fazer uma analogia muito simples e rápida, é como se você tivesse, por exemplo, uma pizza. Então, no ambiente físico virtual, você tem que comprar todos os ingredientes, você tem que comprar o seu forno, você tem que ter toda essa linha de criação, colocar os recheios, entender a pizza que você quer. Você pode criar uma pizza quadrada, retangular, etc. Na infraestrutura como serviço, o que você faz? Você tem basicamente a massa, a farinha, eu te dou o forno, eu te dou o gás, você vai me pagar só esse pedacinho por isso e você monta a pizza do sabor e no formato que você quer também. A plataforma como serviço, eu te dou um disco pronto, eu te dou o recheio, você monta no formato, na forma que você quer, com a composição de sabores que você quer, e eu asso ela para você. E software como serviço é o Disque Pizza. Me liga, eu falo qual o sabor, eu vou te falar quanto ela custa na ponta ali, aí você até pode dividir com a sua família, com seus amigos, o custo também. Então essa é a referência que a gente tem e é importante entender onde cada solução está pronta e preparada para ir. A gente enxerga aqui, principalmente as soluções legadas, o que não for para software como serviço, ou seja, que precise ter uma customização, né, maior, desenvolvimento um pouco maior, ele vai ser migrado em algum dado momento para a plataforma como serviço. Tem uma série de soluções que já estão prontas, né, falando de Big Data, falando de banco de dados, nesse formato. Então é importante a gente pensar dessa forma. Quando a gente for falar de custo, e aí a gente começa a ficar interessante, né, e otimização, usar efetivamente o que vocês precisam, assim, um grande e maior erro que eu vejo nas discussões em nuvem, aqui geralmente, é relacionado ao custo da solução. Muitas vezes a gente faz qual o comparativo? Ah, eu pago, por exemplo, uma licença de Exchange, e aí eu estou fazendo uma comparação, né, de correio ali, e eu estou fazendo uma comparação de quanto eu pagaria no serviço da nuvem, e na minha visão eu tenho que pagar igual ou menos. Não, na realidade, quando você compara um serviço em nuvem, você tem 3 camadas. Você tem o software, o hardware e o serviço embutido. E quando eu falo do serviço embutido, eu tenho tudo que está aqui embaixo do meu iceberg. Que é o quê? Rede, gerenciamento, a mão de obra, a parte de estrutura física, energia, refrigeração, manutenção, backup e principalmente o disaster recovery. Isso aqui basicamente você vai ter isso do seu custo geral duplicado ou triplicado, dependendo da forma que você tem ou da disponibilidade que você precisa. Então, quando a gente faz o cálculo de investimento, né, o famoso ROI ali, o retorno de investimento, você precisa colocar na ponta do lápis todos esses custos. Alguns são mais difíceis, obviamente. Alguns, por exemplo, mão de obra, você não vai, obviamente, se desfazer da sua equipe. Você vai fazer com que ela trabalhe numa camada mais orientada a negócio, que ela tenha mais fôlego e mais tempo para não pagar incêndio, mas para efetivamente trazer mais inovação para o negócio. Né? Então é importante fazer quando for fazer a comparação, não olhar só o software ou às vezes só o hardware ali, mas olhar essa cadeia inteira para ver o que sai mais barato, o que é mais efetivo, o que a longo prazo faz mais sentido. Como eu comentei, nuvem não é algo novo. Nuvem talvez seja algo diferente para algumas pessoas, para algumas empresas. Mas se a gente olhar, por exemplo, dentro do portfólio da Microsoft, a gente tem mais de 200 serviços de nuvem. A gente tinha o famoso Windows Update há muito tempo, desde a década de 90, onde você não sabia onde estava, você não sabia como ele trabalhava, você sabia que ele era seguro e te dava as atualizações ali, em tempo real, e você distribuía internamente, obviamente, também. Aqui a gente já tem, por exemplo, mais de 50 bilhões de usuários de Skype. A gente tem outros serviços, por exemplo, que não são Microsoft, como, por exemplo, um Google Drive, ou alguma outra solução dentro dessa mesma vertente. Às vezes o nosso usuário utiliza, sincroniza arquivo e a gente nem percebe. Por que talvez não padronizar isso uma solução corporativa, onde tenha mais controle, confiança, continuidade de negócio e pago por consumo? É importante a gente pensar nisso. Aqui só para vocês visualizarem, né, alguns dados, principalmente ali do que a Microsoft pode trazer de poder computacional ou de produtividade para vocês. Falando um pouquinho do novo modelo de trabalho, né? Então, o trabalhador moderno. Primeiro, hoje é móvel, né? Ninguém, sim, talvez em algumas situações específicas, mesmo para as áreas mais operacionais, dificilmente alguém trabalha só no desktop dele, né? Só ali no PC ou no laptop. Ele geralmente tem mobilidade, ou ele tem uma sincronização de e-mail ou de outro tipo de recurso no celular, por exemplo, mensagem instantânea, o famoso WhatsApp, né? Muitas vezes a gente cria um bloqueio
para não utilizar soluções no e-mail, né, a parte de mensageria, e aí seu usuário, seu cliente na ponta, ele usa o WhatsApp, manda foto, tira print de tela, faz toda essa troca, às vezes, de uma informação que acaba sendo confidencial sem a gente ter algum tipo de controle. Outra transformação, tem uma tendência muito grande nas empresas de não ter mais uma escala, uma hierarquia vertical, ou seja, o conceito de chefe, ou chefe do chefe do chefe, o presidente da empresa, ou um diretor de alto padrão. Né? A ideia é que hoje as novas gerações, principalmente, a partir da Y ali, elas querem ter um acesso, elas trazem muito mais ideias que colaboram muito mais para o negócio. Então aqui na Software, por exemplo, a gente não tem nenhum tipo de restrição. A gente pode levar ideias, assim, a médio e longo prazo é muito interessante, porque tem várias coisas que o próprio, por exemplo, pega um estagiário mesmo, uma pessoa muito nova na empresa, com uma visão diferente, com uma ideia nova, e traz novos negócios para que a gente possa criar, desenvolver. Então, a tendência é que esses novos usuários que eu comentei, né, esses novos usuários internos, eles estejam muito mais orientados e voltados a isso. Né? Eles querem ter muito, eles já chegarão a pelo menos 50% da força de trabalho, e a gente precisa pensar como essa pessoa pensa. Né? Ele hoje é uma pessoa que provavelmente não vai querer responder e-mail, ele vai trabalhar no modelo social, ele vai querer compartilhar, colaborar, tem que pensar nisso. Né? São pessoas que estão chegando, geralmente com uma formação até um pouco mais avançada do que era na nossa época, né? Logo no primeiro momento. Então é importante a gente estar preparado para isso. E como é que a gente faz essa reinvenção? Aqui eu vou começar a ajudá-los. Né? Para quem não utiliza. E para quem já utiliza, eu vou fazer uma recapitulação dos novos recursos. Né? A grande vantagem de ter uma solução em nuvem, né, um software como serviço que é o Office 365, é você ter novos recursos, além de novas versões, mas principalmente ter novas soluções e recursos já embarcados, embutidos, que vem vindo de acordo com o tempo que você utiliza a solução. Então isso é muito interessante. Antigamente, para você trocar de versão entre novos recursos, você precisava fazer um projeto a longo prazo, fazer todo um plano de comunicação. Hoje você tem cada vez mais capacidades sendo embarcadas e você não paga nada mais por isso. Então, já faz parte da proposta aqui. Falando de colaboração, eu vou falar um item a item aqui, e se tiver alguma coisa que vocês queiram aprofundar um pouco mais, vocês podem deixar nas perguntas, e aí a gente, se não der tempo de responder as perguntas hoje, a gente entra em contato para detalhar um pouco mais, para fazer uma demonstração, acho que é sempre legal. Depois eu vou dar algumas dicas de alguns sites da própria Microsoft, para vocês consultarem, acompanhar a evolução, entenderem como funciona melhor a solução também, que é mais detalhamento técnico e comercial, né, o que ele entrega. E por fim, vou falar um pouco também do que a Software tem hoje também, de como que você otimiza o custo e principalmente o consumo da parte de Office 365. Né? A gente pode ajudar bastante nisso também. Bom, falando de e-mail, né, esse aqui é o mais simples, né, se a gente parar para pensar, mas se eu olhar hoje dentro do nosso portfólio, os nossos clientes, pelo menos 80% consomem todo o e-mail deles na nuvem, né, eles tiraram isso de dentro de casa, eles quiseram reduzir custo, quiseram ter controle, aqui é onde pode ser padronizado, onde eu tenho caixas postais, por exemplo, que variam de 2 GB a 50 GB por usuário, ou até ilimitado, com arquivamento ilimitado, ou seja, preciso fazer o rastreio de alguém que apagou uma informação há 2 anos, ou há 5 anos, desde que eu tenha esse usuário ativo, ou pelo menos inativo, mas licenciado, eu tenho tudo isso. Eu tenho toda a parte, para quem nunca trabalhou com Exchange, de integração de sistemas, de soluções, de aviso de ausência temporária, listas automatizadas. Então, assim, aqui, obviamente que muita gente conhece, sabe trabalhar bem já com e-mail, com Outlook, mas a ideia é a gente ter ele rodando na nuvem. Em cima disso, eu consigo, primeiro, também, ter um disco virtual pessoal, que é o OneDrive, né? O OneDrive, ele te dá uma capacidade, primeiro, de armazenamento aqui, que pode variar de 1 tera para cada usuário, ou ilimitado, dependendo do plano que você tenha, ou planeje ter. Onde, além de ter essa parte de compartilhamento, de integração e armazenamento dos seus arquivos pessoais, obviamente corporativos, você consegue fazer edição com Office online em tempo real, ou com o seu Office instalado localmente.
né? O que a gente fala muito, o Office 365 ele não é uma nova versão de Office, ele é uma família de soluções, onde eu também posso comercializar o Office num formato muito mais orientado a serviço do que eu tinha anteriormente, onde você efetivamente ficava numa única versão ali. Deixa eu só... Okay. Bom, e aí a gente falando um pouquinho de comunicação, a gente tem o Skype corporativo, que a gente chama de Skype for Business. O Skype for Business ele tem várias soluções embarcadas da parte de comunicação, só que eu uso por exemplos muito práticos, né? Vamos pensar assim, você tem uma reunião mensal com todos os seus gerentes de venda ou com todas as suas áreas de marketing que estão espalhadas no Brasil inteiro, ou em várias cidades aqui mesmo dentro de São Paulo, no meu caso. Ao invés de você deslocar todo mundo, ter o custo principalmente do tempo deles, vocês podem com poucos cliques ali criar uma reunião virtual, todo mundo acessa via o seu próprio cliente ali na máquina, ou no celular, ou em qualquer outro tipo de dispositivo, no tablet, e participar dessa reunião em tempo real, com vídeo, com voz, com chat. Você pode gravar essa reunião e depois mostrar num treinamento. Então, assim, é uma solução muito interessante. Outra coisa que você pode fazer, a parte do Skype Meeting Broadcast, que a gente chama, que é o quê? Você pode criar uma sala com mais de 10 mil pessoas ao mesmo tempo para assistir uma palestra, um treinamento online e até com pessoas externas. Você pode federar, por exemplo, com o Skype físico e fazer uma integração com o seu cliente na ponta ali. Então, eu quero fazer uma central de atendimento para que o cliente final possa falar com o meu usuário interno. Você consegue fazer isso com o Skype. E aí agora você consegue fazer uma integração com o PBX. Então, ter telefonia, mesmo com o Meet na nuvem, obviamente que eu tenho que ter algo dentro de casa para fazer o meio de campo ali, mas é algo reduzido, uma arquitetura bem reduzida, onde eu posso ter efetivamente todo esse custo de telefonia, de integração, rota de menor custo para quem busca isso, numa única solução, obviamente embarcada e integrada com as demais. A gente tem a nossa rede social corporativa, que é o Yammer, como se fosse um Facebook, só que corporativo, e ele trabalha tanto no dispositivo móvel quanto interno. Então, preciso melhorar a comunicação da minha empresa, preciso trazer o milênio lá, o novo cara que está trabalhando para colaborar, trazer novas ideias, ou ter um banco de currículos, por exemplo. O Yammer é uma grande solução. Existe hoje uma grande editora que ela usa toda a parte de produção dela, a audiovisual, as notícias, tudo isso, ela cria as pautas dela de discussão dentro do Yammer, coloca as ideias, vai para um fluxo de aprovação e depois ela publica para as grandes revistas que ela atua diretamente ali também. Uma outra solução no portfólio, para quem não conhece, é o SharePoint. SharePoint a gente pode falar até amanhã, né? Tem muito conteúdo. É o nosso portal da intranet e extranet também. Você tem toda a parte de versionamento de arquivos, integração. Você tem o Flow, que hoje ele automatiza processo. Então, para quem não quer ter mais um monte de reunião interna e eterna, que eu brinco muito aqui sobre isso, você pode usar o Flow para automatizar uma série de processos diretamente. E ao invés de você perguntar, mandar um e-mail, fazer uma reunião, você pode simplesmente acompanhar o status desse processo sem ter que fazer uma grande personalização ou ter um desenvolvedor criando isso. Se for algo muito mais complexo para o negócio, obviamente o SharePoint também pode trabalhar contigo dentro dessa linha. Então, para quem não utiliza, eu convido para ativar o SharePoint ou efetivamente para pedir um apoio para nós, mostre o grande potencial que a solução tem. Por fim, falando em Teams, é uma solução muito interessante, foi lançada agora, faz uns 2 meses mais ou menos. Ele é o quê? Ele é um conceito que a gente chama de chat persistente. Ou seja, você tem um chat, um dashboard, um aplicativo que você instala tanto no dispositivo móvel quanto no seu PC. Você tem, além de chat em grupo, uma série de atividades para você trabalhar no seu dia a dia. Então, você pode desde fazer uma chamada de Skype a partir dele, você pode ter um chat que você tem moderação, ele fica persistente ali, que você integra com o seu OneDrive. E uma coisa muito legal, você já traz aquele conceito de bots que eu comentei. Então, por exemplo, tem os robozinhos, onde se você colocar esse robô embutido, você vai lá e pergunta o seguinte, eu quero viajar para, por exemplo, para Porto Alegre daqui 1 mês. E aí, esse bot, né, que eu comentei, ele faz uma integração com algumas operadoras, por exemplo, uma Trivago ou outras empresas desse segmento, e ele te dá cotação ali até em tempo real. Então, você começa a automatizar, integrar outros processos num único cliente. Então, a ideia é que seja o dia a dia dele, né? Você pega esses usuários mais novos, por exemplo, ele te ajuda muito usando o Teams. Para quem já tem o Office 365 aqui, eu particularmente recomendo muito que vocês utilizem, que vocês ativem,
e testem. Ele tem um potencial muito grande, inclusive até de integração de outras aplicações aqui, como, por exemplo, um Dynamics CRM, ou né, o Dynamics 365 agora, ou um Salesforce, ou o Facebook mesmo, você consegue colocar os feeds aqui para o seu usuário, obviamente do ponto de vista corporativo, para que você entenda o perfil do seu usuário na ponta. É bem interessante. Falando de mobilidade, é o que eu comentei, né? Você tem que ter acesso em qualquer lugar. Então, tanto o Outlook para onde você instala no seu PC, quanto para o dispositivo móvel, ter a mesma experiência. Ser produtivo com o Word, com o Excel, com o PowerPoint, com novos recursos, rodando no seu tablet também. E, principalmente, ter a parte de segurança. Então, muitas vezes, a gente fala muito sobre nuvem, e segurança é um tema de bastante discussão aqui. Hoje o Office 365 ele segue todas as linhas de conformidade. Depois a gente pode até compartilhar o site onde ele tem essas certificações, ISO 27001, segue FISMA, segue PCI para quem precisa, e ele pode se aplicar para aquilo que efetivamente vocês precisam no dia a dia. Falando do ponto de vista de inteligência, aqui o Office 365 ele já começa a trazer recursos de inteligência artificial para dar o melhor momento e o melhor insight para você utilizar no seu dia a dia. Para quem não conhece, nunca trabalhou com o Power BI e o Excel, né, mas principalmente o Power BI é um dashboard online, né, que você consegue conectar uma série de informações, só que simples, né, e criar seus dashboards de negócio. Então, o próprio usuário consegue criar visões dele, baseado no Excel, ou baseado, por exemplo, numa base de dados interna, se você já tiver, por exemplo, uma vertente de data warehouse, algo estruturado, mas de uma forma simples. Eu não preciso ter um grande desenvolvedor ali fazendo isso. Então ele pode, por exemplo, numa linguagem natural perguntar qual a região que eu mais vendo fralda, por exemplo. Ele vai te falar, vai te trazer os gráficos aqui. Onde eu posso publicar essas visões? Como é que o meu executivo na ponta pode falar em tempo real qual que é a melhor velocidade de negócio e fazer esse cruzamento ali e tomar uma decisão a curto prazo. Hoje o Power BI, e principalmente trazendo isso para o poder do Excel, que todo mundo gosta de trabalhar, e eu principalmente, ter essa visão, poder fazer drill down na informação, tomar minha decisão baseada nisso, já tem embutido na solução e já traz todo dentro desse portfólio. Outro ponto que é muito interessante, que é muito legal, é o novo recurso chamado My Analytics. O que ele faz? Ele está integrado numa solução chamada Delve, que ele traz o portfólio daquilo que você mais trabalha no seu dia a dia ali, em tempo real, para quem usa a plataforma do Office 365, e-mail, etc. E ele traz informações como rastrear como é que você está trabalhando os seus e-mails, como é que você está trabalhando nos seus arquivos compartilhados, como é que você gastou na sua semana ou no seu mês com horas de reunião, quanto tempo você trocou e-mail, quantas horas você ficou focado, quantas horas você fora do horário, consiga ser produtivo em todo o tempo. Geralmente, se a gente conseguir reduzir e trabalhar dentro de alguns horários mais próximos, pré-determinados, de acordo com as suas metas, equilibrando sua vida pessoal, você vai ter um trabalho melhor, você vai ter mais saúde, etc. E aqui você consegue compartilhar essas experiências que eu comentei com algumas pessoas do seu time. Essa visão é sua, mas você consegue criar, por exemplo, estatísticas do seu time de como eles estão usando o melhor tempo, quanto tempo eles trocam e-mail, quem são as pessoas que ele mais trocam e-mail. Aqui não tem todos os exemplos, mas ele traz isso aqui em tempo real. E para a sua tomada de decisão e para você se organizar um dia a dia e ser mais produtivo, é uma solução que faz muito sentido. Então, de novo, para quem já possui Office 365, vale a pena investigar se você já tem direito a usar o My Analytics aqui e mostrar isso para o seu usuário na ponta, que é bem interessante. Bom, aí aqui só falando alguns pontos, né, do que a gente olha e qual que é o poder do Office 365. Primeiro, criação de solução de documento. Word, Excel, PowerPoint, e próprio OneNote para compartilhar notas, para ter suas notas e gestão de suas atividades em tempo real. Ter e-mails e redes sociais integrados. Ter a parte de gestão de conteúdo, sites internos, compartilhamento de informação, análise própria. Ter parte de chat e reunião em todo o tempo. Ter a parte de análise, então aquela parte que eu falei de inteligência de informação, a máquina que se aprende, vai pegando o comportamento e te dá efetivamente os insights para que você tenha uma melhor tomada de decisão, etc. Se a gente quiser falar, por exemplo, de caso de sucesso aqui,
A gente tem, por exemplo, a Atento, né, que é um grande call center, né, um dos maiores do mundo, é uma empresa espanhola, mas que está aqui no Brasil muito fortemente. A gente fez aqui a Softera fez um projeto recente de migração para Office 365, com mais de 40 mil usuários, vindo de várias plataformas, de Google, de Zimbra, de Exchange, junto com essa parte de integração de Skype também, e as outras soluções, em mais de 13 países. Né? Então eu posso ter, desde o cliente que tem 5 usuários consumindo o Office 365 aqui, tem o mesmo poder de e-mail do que um Atento que tem 40 mil. Essa acho que é a grande sacada e a grande diferencial que a gente tem numa solução como essa. Bom, falando de dicas, né, que eu comentei. Primeira dica que eu dou para quem é técnico ou para quem tem curiosidade. Existe um site na Microsoft, o link está aqui embaixo, mas a gente vai compartilhar, que é o Service Descriptions, ou Descrições de Serviço. Aqui você vai entender o detalhe do que o Office 365 faz. Por exemplo, qual que é a capacidade no plano A, qual que é a capacidade no plano B, quantos e-mails você manda por dia, você pode mandar por dia, qual que é a política de anti-spam que você pode configurar, o que eu tenho de DLP, qual que é a minha norma de conformidade, tudo que você precisar tecnicamente falando, eu praticamente recomendo que você olhe essa descrição do serviço aqui. Outro site interessante para vocês navegarem é o Roadmap, né? Como eu comentei, todo mês tem uma solução nova sendo embarcado no Office 365 e quem não estuda acaba ficando para trás e às vezes não consegue aplicar em tempo real aquilo que pode ajudar o negócio, que pode efetivamente reduzir algum custo que porventura vocês tenham e estejam visualizando. Então aqui você vai ter o que foi lançado, o que está sendo efetivamente preparado, que já está no famoso preview aqui, que eles chamam. Então para poucos usuários ali, você pode ser o primeiro a receber ou não, você pode configurar isso no seu ambiente, e o que está sendo desenvolvido. Você clicar aqui, ele vai te trazer uma lista enorme, e você pode fazer o download aqui também no Excel, e fazer esse acompanhamento aqui. Então é bem interessante. Eu sempre recomendo a leitura, ou até a assinatura do feed, ele tem os feeds que você consegue ali para receber as novidades e acompanhar em tempo real. E falando de custo, né, a gente começa a falar um pouquinho de como que a Softera consegue te ajudar nessa grande jornada. Hoje a gente tem uma oferta que a gente chama de Cloud Support. Então, ele traz um suporte adicional do que a Microsoft faz. A gente tem 3 sabores aqui. Um é o básico, outro é o avançado e o outro é o premium. E eles têm algumas diferenças básicas e principalmente orientadas ao negócio de vocês. O primeiro, o básico, a gente tem um suporte 10/5. Você pode abrir chamado via e-mail, via web, né, com o aplicativo ou por telefone. A gente tem algumas características especiais, depois eu vou comentar um pouco mais. A gente tem um avançado, onde a gente tem um suporte 24/5, onde a gente tem relatórios avançados de consumo, que eu vou demonstrar daqui a pouco, que eu acho que é a grande diferencial que a gente tem. E a gente tem o Premium, que ele é 24/7. Todo esse suporte, só para vocês entenderem, a gente tem alguns níveis de atuação, né? E, por exemplo, no chamado crítico, a gente atende até 1 hora, né? Quando a gente vai falando efetivamente aqui do 24/7, ou dentro do seu horário de atendimento. A gente tem os níveis efetivamente aqui. A gente tem 3 camadas de atuação, desde um atendimento nível 1, que é o mais simples, até a nossa central hoje, que fica na Índia. A gente tem um grande time que atua em cima disso. E no final um suporte Premier da própria Microsoft para suportes mais ativos ali. Se vocês tiverem, por exemplo, o suporte só da Microsoft, ele vai ser um suporte, por exemplo, de te indicar, acesse, por exemplo, o TechNet, ou acesse esse link. Se for alguma coisa relacionada ao próprio data center, óbvio, eles vão te apoiar, mas aqui a gente te dá um suporte muito mais consultivo e com muito mais relatório de consumo. Quando a gente fala de consumo, e aí onde eu começo a falar da gestão efetivamente do portfólio de vocês e pagar pelo aquilo que vocês usam, que eu acho que é o grande diferencial, hoje, para quem não conhece, a Softera tem uma plataforma chamada PiraCloud, né, de pirâmide aqui. Essa é o nosso catálogo digital, é onde a gente está fazendo a nossa transformação, onde a gente está saindo do modelo convencional, onde você me pede, por exemplo, uma nota fiscal de um software que você comprou comigo, ou com uma outra revenda, um outro parceiro. A gente tem efetivamente aqui uma solução web que ele acaba absorvendo tudo isso. Então você tem lá em tempo real até uma compra automatizada, se assim você desejar. A gente tem uma parte de consumo de nuvem, e aí a gente pode falar de consumo de Office 365, que eu vou falar mais aqui, e também de Azure, de AWS, para quem tem hoje dor de gestão de consumo financeira, principalmente, de rateio de custo.
etc. Eu te dou uma análise preditiva, então qual que é a sua tendência de consumo, como é que você pode efetivamente eliminar um risco tanto de conformidade quanto gastar mais aquilo que você tinha planejado, e principalmente a gestão do seu portfólio de software e nuvem ali. Embarcado nas nossas soluções de suporte, a gente tem o Cloud Insider. O que é o Cloud Insider? O Cloud Insider é uma solução da SoftwareOne, ele conecta diretamente no seu Office 365, ele está dentro do Pira Cloud, e ele vai te trazer estatísticas de consumo e como é que os seus usuários estão se comportando do ponto de vista do seu Office 365 aqui, principalmente. É uma plataforma web, online, eu vou mostrar aqui para vocês, onde a gente tem mais de 74 relatórios já pré-definidos, né? Se você fosse usar, por exemplo, o da própria Microsoft, a Microsoft ela tem menos de 10 relatórios, só que ao mesmo tempo, para você criar qualquer coisa além disso, você precisa ter um script PowerShell, né? Você precisa desenvolver isso. Aqui a gente traz isso de uma forma automatizada e muito mais simples de utilizar. Eu estou só abrindo aqui a demo para vocês. E é muito interessante no dia a dia também, para, por exemplo, eu tenho um cliente que ele precisa tirar quais são os usuários que mais utilizam e-mail, que mais trafegam anexo no dia a dia dele. Hoje, ele está demorando 2 semanas para conseguir criar isso dentro do PowerShell e na parte de correio dele. Aqui eu tiro em tempo real. Eu posso ter desde as últimas 24 horas até todo o tempo que eu utilizei a solução. Então, posso fazer os filtros enquanto isso. Aqui, como eu comentei, né, a gente tem o Pira Cloud, que é a nossa solução. Então, aqui é o nosso dashboard que eu comentei. Eu posso customizar isso da forma que eu quiser, né, com todo o nosso portfólio aqui. Ter a gestão de nuvem com Azure, quanto eu estou consumindo. Ter como é que o Office 365 está sendo trabalhado. Então, por exemplo, o que eu tenho licenciado por usuário, quem eu tenho atribuído, qual que é o total de licenças. Aqui eu posso deixar em português também. Mas tem vários idiomas já suportados. E aí aqui eu vou começar a aprofundar no Cloud Insider. Como eu comentei, você tem um dashboard, que você vai fazendo um acompanhamento em tempo real, quantos e-mails você trafega. Aqui eu crio a visão que eu quiser. Tá? Posso colocar uma série de visões, são bem interessantes aqui no nosso dia a dia, na tomada de decisão, etc. E aí aqui eu tenho quais são os relatórios disponíveis. Então, por exemplo, para quem tem aquela dúvida, eu tenho, por exemplo, 300 usuários do famoso plano E3 da Microsoft e eu tenho mais 400 E3. Será que o meu usuário precisa realmente dessa solução? Será que ele precisa ter um E3, que geralmente é um plano um pouco mais caro? Aqui no Cloud Insider eu tenho em tempo real como eu estou utilizando. Então, por exemplo, eu tenho 25 usuários, nesse exemplo aqui, de E3, sendo que eu tenho 13 atribuídos e 12 restantes. Então, eu estou pagando mais do que aquilo que eu efetivamente contratei. Né? Eu estou usando menos usuários e pagando mais por isso. No caso de correio, a mesma visão. Né? Eu vou quebrando aqui produto a produto. Aqui só falando de licenciamento. E aí, se eu quiser ver, por exemplo, o que eu tenho licenciado por usuário, eu também faço essa quebra. Quem que é o usuário, por exemplo, que está utilizando Power BI? Né? É a nossa solução de BI aqui embarcada. Como é que está a curva de uso? Então, aqui eu tenho toda essa visão, eu posso fazer esse acompanhamento aqui em tempo real com vocês também. Aquele famoso relatório que eu falei da parte de e-mail. Né? Se vocês virem aqui, eu tenho todos esses filtros, né, falando de e-mail, o que eu posso pegar, como é que o meu usuário está se comportando, como é que estão meus spams, meus malwares também, quem são os usuários que mais enviam e-mails e dentro de cada período. E eu já tenho a lista aqui em tempo real. Exporto para Excel, posso trabalhar em cima dela, ou posso me enviar por e-mail no PDF para uma reunião executiva, por exemplo. Vejo aqui a parte de dispositivos móveis, né, que a gente falou bastante. Quem são os usuários de dispositivos móveis, por exemplo, os que usam iPhone aqui, né, quantos usuários são? Aqui eu tenho um cara, por exemplo, que usa a parte de Windows Mobile também. E eu vou fazendo essa quebra, né? Eu faço a quebra por sistema operacional, na verdade. E eu vou fazendo toda essa segmentação. Quando eu falo de Skype, geralmente qual que é o comportamento do meu cliente de Skype ali? Então, quantos logins por dia ele faz, né? Quanto que ele vem praticando ali? Eu trago esse detalhe, ó, que ninguém está usando Skype. Então, por exemplo, posso estar jogando dinheiro fora,
pagando uma licença de Skype embutida no meu usuário. O OneDrive, mesma coisa. Como é que eu estou na minha curva de consumo, né? Quem são os maiores usuários do OneDrive? O cara que sincroniza lá na minha rede, por exemplo, 1 tera de informação. Será que eu preciso controlar um pouco mais? Será que eu preciso determinar e delimitar o tipo de arquivo que ele deve trafegar? É importante eu ter esses relatórios aqui para tomar, né, de novo, a melhor decisão e principalmente naquilo que eu quero usar no meu dia a dia. Os usuários, por exemplo, que estão além do tempo deles utilizando, né? Então, tem usuário atribuído, não estou consumindo quase nada, ou em qual tipo de serviço quebrado ali, né? Plano a plano, ou recurso a recurso. Então, tem um serviço de stream embutido, estou utilizando, não estou, como é que está essa linha? Posso também criar novos relatórios, não só esses que já estão pré-definidos, tem mais de 74, como eu comentei, mas eu posso criar novos relatórios ou pivôs, né? As planilhas dinâmicas aqui, pego todos esses campos atribuídos, vocês podem ver, e monto a minha visão. Depois eu venho aqui, ó, nos favoritos. Então, por exemplo, eu escolhi aqui quem são os usuários de Office 365 por usuário aqui na ponta. Então, qual plano efetivamente ele utiliza. Criei os meus filtros aqui também. E aí, se eu quiser agendar para que todo dia eu receba, ou várias pessoas recebam esse e-mail, por exemplo, ou em ponto e vírgula, ou em PDF, eu posso configurar, determino quem são os usuários que vão receber esses e-mails aqui dentro daquele período, e ele vai me enviar no e-mail dentro da hora que eu programar dentro dessa linha. Então, assim, é bem interessante para você ter um controle e poder fazer isso em tempo real. Por exemplo, hoje a Software ela trabalha com alguns modelos, né, de venda de Office 365. Um deles é um formato mensal que você pode mudar a sua quantidade, o seu volume, o seu tipo de usuário ali mês a mês. Então, para que você gaste menos, o melhor recurso, no melhor momento, de acordo com o seu plano de consumo e adoção, a gente consegue ajudar com a nossa solução aqui do Cloud Insider dentro da nossa oferta de Cloud Support. Bom, agora voltando um pouco para a nossa discussão inicial, né? Eu vou abrir para perguntas. Eu vou abrir para algumas perguntas aqui. Obviamente que a gente não vai ter tempo de responder todas, mas as que a gente não conseguir responder hoje, eu vou responder por e-mail, mas eu deixo esse convite, podem me acionar via e-mail, ou podem me acionar aqui diretamente pelo nosso webinar aqui, pelos endereços do webinar, que a gente atua com vocês e pode apoiá-los também. Ariane, a gente tem a ficha de avaliação aqui também, né? Antes da gente ir para as perguntas. Isso, eu até mandei já aí para o pessoal o link, né, da nossa avaliação. Eu vou reenviar aqui agora de novo. Pessoal, enquanto o Thiago vai respondendo aí as perguntinhas, vocês podem, né, conseguem responder para a gente, a avaliação é bem rapidinho, e aí no finalzinho eu faço aqui um sorteio para as pessoas que conseguiram aí responder. Perfeito. Então, pessoal, por favor, se vocês puderem preenchendo enquanto eu respondo as perguntas aqui, e vocês podem mandando mais perguntas aqui enquanto isso, ok? Bom, a minha primeira pergunta é do Leandro Leão. Consigo migrar e-mails da local web para o Office 365? Leandro, sim. Inclusive, a gente tem feito vários projetos desse tipo de migração, tanto de IMAP quanto POP e outras plataformas de e-mail aqui. Existem algumas formas de migrar conteúdo, então depende muito da estratégia de migração que você adotar e o histórico que você quer levar. Mas sim, é possível e factível de ser migrado todo o conteúdo ali e sim levar para a local web. É possível até criar um ambiente misto, né? Eu falo bastante disso. Ele funciona, obviamente, com mais integração e mais recursos quando você tem um exchange local e um exchange na nuvem, e aí você pode fazer o que a gente chama lá de Move Mailbox, né? Mover em tempo real a caixa do usuário, mas tanto o local web, Mandic, outras soluções aqui de mercado, inclusive até o próprio Google é factível de ser migrado para o Office 365 e você tem um ganho de produtividade muito interessante. Vamos para a próxima pergunta. O Ismael Santana fez uma pergunta se no Yammer a gente tem funções semelhantes ao Trello para trabalharmos como projetos, atividades, SLAs, etc. O Ismael, aqui na realidade, o Yammer ele tem uma parte dessas funções sim, mas quem vai te ajudar em relação ao que o Trello faz, o Trello é muito interessante também, é o Teams. O Teams ele traz tudo que o Trello faz, né? Tanto essa parte de chat persistente, trabalhar sobre o projeto, um dashboard único, compartilhar documentos, projetos, etc.
Se você precisar ir além e ter, por exemplo, uma parte de gestão de escritório de projeto, a gente tem o Project Online, né, para quem não conhece o antigo EPM, na nuvem também, integrado no Office 365. Então, se você precisar ter um pouco mais avançado, os cronogramas no Project, fazer a gestão de tarefas, etc., diretamente nele, você pode usar o Teams mais o Project ou só o Teams, dependendo do que você for utilizar na ponta ali. A pergunta do Marcos. Toda manhã temos uma reunião da empresa onde várias pessoas de diversas áreas organizam e participam. Nesta reunião são geradas atividades para pessoas que precisam trazer respostas na reunião no dia seguinte. Conheço bem isso, viu, Marcos? Existe alguma ferramenta pronta do Office 365 que pode ser utilizada para que todos possam acessar as informações ou tarefas delegadas, onde possam fazer atualizações das atividades? Seria como se fosse uma ata de reunião que será visualizada por todos. Excelente, Marco. Tem várias possibilidades que a gente pode trabalhar aqui. O Teams é uma possibilidade, que eu comentei lá para você trabalhar em grupo. Você cria ata, tarefa que integra no seu Outlook, ou você pode trabalhar com o OneNote. Eu particularmente gosto muito do OneNote, que já vem embarcado no Office, mas você também tem essa visão online, compartilhado no SharePoint Online, né, no nosso portal online, ali no site de trabalho, onde todo mundo vê a ata, você cria tarefa, cria data, responsabilidade e se foi executado ou não. Eu uso muito isso no meu dia a dia mesmo. Tenho uma reunião aqui com o pessoal, eu fujo um pouco das reuniões semanais ou diárias, mas geralmente quando eu tenho alguma reunião de trabalho, alguma coisa um pouco mais efetiva, a gente acaba utilizando muito o OneNote e muito o Teams no nosso dia a dia. Então, eu praticamente recomendo que você valide. Dúvida do Djalma. O OneDrive sincroniza ou integra com o Windows File Server? O Djalma, o OneDrive ele tem um cliente próprio, está integrado no Office, ou um cliente que vem direto você pode instalar no próprio Windows, ou dependendo do sistema operacional que você tem. Ele faz sim sincronização, inclusive sincronização baseada em Delta, ou seja, ele faz uma primeira sincronização maior e depois ele vai fazendo só o diferencial dele ali também na ponta. E é bem interessante, eu uso muito para sincronizar meus arquivos aqui pessoais. E o cliente do OneDrive sincroniza também com as bibliotecas do SharePoint, ou seja, do portal de intranet. Então você cria esse espaço de trabalho compartilhado, onde você pode trabalhar em tempo real com esses usuários na ponta ali também, com permissionamento, com tudo mais. Deixa eu ver se ficou mais alguma pergunta aqui também. Oriane, me dá uma ajuda aqui, vê só se eu esqueci alguma pergunta ou se eu consegui quebrar todas essa primeira leva aqui. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Sim, nós conseguimos responder todas até então, né? Perfeito. Vamos pro sorteio então, Ariane? Vamos sim. Como é que o pessoal já respondeu? Peraí, faltou aqui a do Fábio Arruda. Ah, pode. Lê ela para mim, por favor. Só um minuto, deixa eu achar ela aqui. Tá bom. Ele perguntou como funciona o backup dos produtos com SharePoint, OneDrive e Exchange. Perfeito. Quando a gente fala, vou pensar assim, você tem planos com ou sem arquivamento ilimitado. Então é importante quando você for definir o perfil dos seus usuários, o que você precisa em termos de requisito de negócio. Se eu estiver falando de planos que não têm arquivamento, eu tenho backup garantido por até 30 dias. E é o que a gente chama de retenção. Até 30 dias, se o usuário deletou, moveu, etc. Falando de OneDrive e falando de correio, você, como administrador ou usuário na ponta, consegue restaurar em tempo real. Se eu precisar ter uma disponibilidade maior do que 30 dias, eu recomendo você ter o arquivamento ilimitado, e aí, assim, fique ilimitado, tanto para o OneDrive quanto para o correio. Você pode recuperar em qualquer momento, independente de você deletar, mover, do seu usuário apagar a caixa inteira, por exemplo, né, fazer aquela famosa limpeza na caixa. Você consegue, como administrador, fazer essa restauração em tempo real também. Ele vai demorar um pouco mais, obviamente, você vai estruturar um arquivo maior, mas você consegue fazer isso. Falando de SharePoint, o SharePoint ele tem política que a gente chama de versionamento de arquivo. E aí você padronizando a sua parte de gestão de documentos, você determina qual que é a política que ele vai usar. Se ele vai armazenar por 30 dias ou mais, e aí dependendo da condição, ele acaba utilizando o seu armazenamento ali
do SharePoint. O SharePoint ele começa inicialmente com 10 GB para o ambiente, mais 500 MB para cada usuário. E você pode contratar armazenamento adicional se for necessário. No caso do OneDrive, é um storage separado que eu comentei. 1 TB por usuário ou ilimitado, dependendo do plano que você contratar. Temos aqui mais uma pergunta do Daniel Mendonça. Ele perguntou sobre o Excel no Office 365, existe algum limite de tamanho para abrir o arquivo? No Excel Online, o limite é 100 megas, né, 100 uns quebradinhos, mas é 100 megas. E eu particularmente não recomendo que você tenha uma planilha tão grande no Excel Online. No Excel instalado localmente, né, você tem a possibilidade de contratação do cliente que você instale até 5 dispositivos, aí você não tem esse limite, você vai ter talvez uma limitação da quantidade de memória alocada na sua máquina. Mas aí você não tem esse limitador ali, não. Skype, ele tinha 50 bilhões de user. É isso mesmo? É isso aí. Porque, só para todo mundo contextualizar aqui, a gente tem duas ofertas. A gente tem o Skype for Business, que é a versão corporativa, que tem toda a parte de controle, moderação, etc. E a Microsoft, há alguns anos, comprou o Skype, que todo mundo conhecia, Skype público, de fazer ligação já e tudo mais. Aqui a gente tem uma soma dos dois. Por que a gente considera uma única solução? Porque, do ponto de vista de tecnologia, codec, integração, eles compartilham uma boa parte. Do ponto de vista de privacidade, data center e estrutura, eles são estruturas separadas para que você efetivamente tenha o seu controle e a garantia de privacidade da companhia. Obviamente, você pode criar aquele conceito que eu falei de federação, né? Você pode fazer uma federação e conversar de forma controlada e moderada com outras empresas que usam Skype, ou versões anteriores, né, o famoso link, ou com o Skype público aí que eu comentei. Mas obviamente, na linha que eu comentei da privacidade. Legal. Ari, vamos só para mais essa pergunta, até para priorizar o tempo do pessoal, e depois a gente vai para o sorteio aqui. Tá ok. A outra aqui é do Christoph. Ele perguntou, consigo exportar as licenças do Office que tenho para uma licença de Office 365? Precisa exportar? Ele colocou, se ele consegue exportar licenças de Office. Tá. Deixa eu fazer um adendo aí, eu acho que é importante. Se você tiver, por exemplo, Office já comprado, né, Office nas versões, pelo menos Professional para cima, Standard ou Professional para cima, você pode, desde que você tenha as versões mais novas, ou seja, a partir da versão 2010, você pode utilizá-la para conectar nos serviços em nuvem, no Office 365, Correio, no próprio SharePoint, no Skype e tudo mais. Talvez você não vá ter toda a experiência, porque você não vai estar numa versão atualizada. Se você tiver um contrato por volume, e tem um negócio chamado Software Assurance, ou seja, a manutenção da solução, a gente pode trabalhar em conjunto, né, aí de acordo, a gente tem que entender junto com a Microsoft o que você tem hoje, para fazer uma transição com custo mais baixo para a nuvem, e aí eu consigo reaproveitar uma parte do seu licenciamento. Mas a gente precisa estudar o caso do ponto de vista de licenciamento para ver qual que é o melhor custo-benefício aqui para vocês. Pessoal, agradeço todo mundo, obrigado pelo tempo aqui, acho que até a gente estourou um pouquinho nosso tempo, né, aqui nas perguntas principalmente. Se ficou alguma coisa fora, né, não endereçada, fiquem à vontade para me mandar e-mail aqui também. E de novo, agradeço a todo mundo. Obrigado, Ariane, pelo apoio aqui também. Um grande abraço. Imagina. Obrigada, Thiago. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia.